Hoje vamos estudar um assunto que desde a segunda metade do século XX tem trazido muita controvérsia e divisão entre o povo adventista. Jesus em semelhança da carne do pecado? É o estudo que hoje iremos apresentar e está diretamente relacionado com a natureza humana com que Cristo veio a esta terra. Este é um tema que não é muito bem recebido por muitos na Igreja Adventista Corporativa. Mas ao observarmos toda a polémica que tem causado este tema, existe principalmente uma passagem bíblica que tem sido entendida fora do seu contexto e da forma como o Espírito de Profecia nos ajuda a entendê-la. Esta divisão que se tem dado ao longo de décadas dentro do Adventismo tem trazido para dentro da corporação adventista um falso Cristo. Um Cristo que não é bíblico. O versículo que dá título ao nosso estudo encontra-se em Romanos, capítulo 8, e no versículo 3, que nos diz o seguinte: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Em João, capítulo 13, versículo 16, o apóstolo diz-nos o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que maneira deu Deus o seu Filho unigênito ao mundo? Voltemos a Romanos capítulo 8 e versículo 3. Aqui diz-nos que havia apenas uma forma de Deus o Pai dar o seu Filho. Diz a palavra inspirada que enviou o seu Filho em quê? Em semelhança da carne do pecado. E o que é que isto implica? Alguns podem estar a pensar que estamos a insinuar que Jesus veio e nasceu em pecado ou que foi pecador. Não estamos a dizer nada disso. Apenas nos cingimos ao que diz a Bíblia e também o Espírito de Profecia, que Jesus veio em semelhança da carne do pecado. Este é o Evangelho pelo qual Deus nos veio resgatar. Existe também outra passagem bíblica em Filipenses capítulo 2 e nos versículos de 5 até 8 que nos dizem: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é que nós entendemos por o mesmo sentimento? Por exemplo, na versão King James de 1611, este versículo diz-nos o seguinte: Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E possivelmente, depois de compreendermos todo este estudo, vamos também entender porque é que nesta versão King James 1611 nos fala da mesma mente. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui vemos claramente que Jesus Cristo é Deus na sua plenitude, pois no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 deste mesmo capítulo 1, é-nos dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E daqui vem a palavra encarnação. A palavra encarnação significa tomar a forma de carne e significa ser também da nossa própria carne, dos nossos próprios ossos, do nosso próprio sangue. Este texto de Filipenses está a dizer-nos que Cristo é Deus, mas se tornou como nós, seres humanos. Diz também que tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Neste estudo, iremos responder à pergunta: quão semelhante foi Jesus Cristo conosco como ser humano? Existe para nós a possibilidade de vivermos a vida que Cristo viveu como ser humano nesta terra? O que é que significam as paixões? Teve Cristo paixões? Será que Jesus realmente nos consegue entender? Provavelmente temos que desaprender algumas coisas e aprender outras. Até que ponto Jesus foi semelhante a nós? A maioria dos teólogos hoje dizem que Jesus veio como homem, mas veio com uma superioridade na sua vida humana, com vantagens sobre nós. Então temos que perguntar: quão semelhante é Cristo conosco? Vamos ler o versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz.
Este é também um dos versículos-chave para o nosso estudo. O primeiro foi Romanos capítulo 8, versículo 3, que nos diz que Jesus veio em semelhança da carne do pecado. Mas a Bíblia também nos diz que veio na forma de homem. Vamos agora à primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E então, de seguida, o apóstolo Paulo revela-nos qual é este mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. Deus se manifestou em carne. E em que tipo de carne? Já tínhamos lido anteriormente. Em semelhança da carne do pecado. Deus manifestou-se em carne e em carne do pecado. Esta é uma doutrina muito importante, ainda que atualmente a Corporação Adventista diga que isto não é mais importante. Como adventistas do sétimo dia históricos que somos, temos que compreender bem a nossa história denominacional. Por isso vamos retroceder na história até ao século XX, mais propriamente à década dos anos 50. No ano de 1957, estes dois evangélicos calvinistas que estão na linha de cima, Donald Barnhouse e Walter Martin, reuniram-se com os três adventistas arminianos da linha de baixo e que foram Walter Reed, Leroy Froom e Roy Alan Anderson. Então estes evangélicos fizeram perguntas sobre doutrinas e os adventistas tinham que responder a essas perguntas. Se respondessem tal como os evangélicos pretendessem, eles diriam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seria reconhecida como evangélica. Se estes adventistas não respondessem tal como os evangélicos pretendiam, então a Igreja Adventista do Sétimo Dia não seria reconhecida como evangélica. Neste estudo pretendemos apresentar as duas ideologias que se confrontaram nestas reuniões entre evangélicos e adventistas. Temos aqui duas colunas. A da esquerda com o pensamento dos evangélicos calvinistas e à direita temos o pensamento adventista. Estas diferenças são muito importantes para que nós conheçamos como veio Cristo e também possamos ver qual é o Cristo que atualmente está a pregar no Adventismo, que é o Cristo evangélico. Em primeiro lugar, os evangélicos acreditam na depravação total. E qual é o conceito de depravação total? É que toda a humanidade nasce e é pecadora. Esta teoria calvinista diz também que todos nascem e são pecadores e não existe vitória sobre o pecado. E como consequência o homem não pode deixar de pecar. Dizem eles que como nascemos assim, não podemos deixar de pecar de nenhuma maneira, nem mesmo pelo sangue de Cristo. Temos depois aqui no ponto 3, eleições incondicionais. Ou seja, eles creem na predestinação. Dizem que Deus é soberano, que todo o mundo nasceu pecador e não pode deixar de pecar. Então como é que eles vão fazer com a salvação? Inventando a predestinação. E o que é a predestinação? É, por exemplo, que uma parte da humanidade Deus ordena que se vai salvar. E a outra parte Deus ordena que se vai perder. Mesmo que aquela parte da humanidade que Deus ordena que se vai salvar, eles próprios se portem de forma indigna, Deus vai salvar-os de qualquer forma. E aqueles que Deus ordenou que se iriam perder, mesmo que se portem de forma digna e correta, irão perder-se. Este é o conceito da predestinação, que alguns foram escolhidos para serem salvos e outros não. E infelizmente existem muitas pessoas que creem neste erro. A resposta que eles dão é que Deus já sabia o que se iria passar. E com cada pessoa. E por isso uns são escolhidos e outros não. Mas este não é um conceito bíblico. Cada ser humano decide se aceita a salvação ou não. Então o que é que os evangélicos calvinistas fazem com a morte de Cristo? É muito simples. A morte de Cristo é somente para aqueles que Cristo elegeu para que se salvem. Todos aqueles que Cristo não elegeu para salvar, a sua morte na cruz não tem qualquer efeito. E isto também é crido pelos metodistas, pelos batistas, e isto é a teologia evangélica. Geralmente, quando falamos com um evangélico,
Estamos, na maioria das vezes, a falar com pessoas que pensam desta forma. Então dizem que Cristo morreu de forma vicária apenas pelos escolhidos. E o que é que significa vicária? Significa em lugar de. Ele morreu em lugar dos escolhidos. Portanto, no ponto 5 entra novamente aqui o conceito dos evangélicos, que é: uma vez salvo, sempre salvo. E porquê? Porque ele já me elegeu a mim. Eles dizem que quando nós nos batizamos, então já estamos eleitos para a salvação. Mesmo que façamos más obras, estamos na mesma salvos. E poderemos então perguntar-lhes: meu querido irmão, e quando é que tu foste salvo? E então eles dizem que foi na data do seu batismo. Ponto 6. Eles dizem que a santificação é instantânea. Ocorre quando Cristo vem e não é necessária para a salvação. Esta é a teologia calvinista. É muito importante que nós tenhamos isto em conta, porque a maioria do mundo evangélico tem esta teologia. E agora vamos ver no que é que nós, como adventistas do sétimo dia, queremos. Nós somos adventistas e seguimos a linha correta de um teólogo e pensador holandês de nome Jacob Arminio, que cria no livre-arbítrio. Em relação aos evangelhos calvinistas, o homem não tem poder de decisão para nada. Como estão predestinados, uns para a salvação e outros para a perdição, o homem não tem poder de decisão. Mas nesta coluna do lado direito a situação é completamente diferente. Quem decide que se vai salvar ou não é o próprio homem. Na coluna da esquerda, o homem é apenas uma simples marioneta. Mas na coluna da direita, é o homem que decide. Todos nascemos com a natureza caída. E vamos ver que Cristo veio com a natureza caída também. Vamos ver também o quão isto é importante e fundamental na nossa fé e na nossa crença. Temos aqui no ponto 1 que pecadores são aqueles que transgridem a lei de Deus. Temos que ver aqui uma coisa. É que natureza caída são os que nascem com a humanidade depois de Adão ter pecado. Por isso, têm a possibilidade de transgredirem a lei de Deus. Qual é então a diferença entre os que são pecadores na coluna da esquerda e os que são pecadores na coluna da direita? Na coluna da esquerda, somos pecadores só pelo facto de termos nascido de pais pecadores. Mas na coluna da direita, nascemos com a possibilidade de transgredirmos a lei de Deus. E quando transgredimos a lei de Deus, aí sim nos tornamos pecadores. Estamos a ver, meus irmãos, as duas diferenças? Mas muitas pessoas creem que já nascemos pecadores. E infelizmente isto, há já algumas décadas, também está a ser ensinado dentro do adventismo corporativo, que é o pecado original. E isto é uma doutrina católica romana. E, meus queridos irmãos, isto é um assunto de salvação ou perdição. No ponto 2 temos: nós cremos que sim, que há vitória pelo sangue de Cristo. O homem pode parar de pecar, ou seja, de transgredir a lei de Deus. De outra forma, que importância teria a vida de Cristo nesta vida, nesta terra, aliás? Ponto número 3. Aqui neste ponto número 3, os calvinistas dizem que Deus é que determina quem se salva e quem se perde. Mas na coluna da direita é completamente diferente. Deus diz-nos hoje: escolhei a quem servais. Dá-nos o livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Ponto número 4. A expiação, ou o perdão, é para todo aquele que o queira. Na coluna esquerda, o perdão é apenas para os escolhidos. Mas na coluna direita, o perdão é para todos aqueles que o queiram buscar. Este é o Deus que nós temos. Tu desejas o perdão? Então busca-o em nome de Cristo. Ponto número 5. Na coluna da esquerda temos: uma vez salvo, sempre salvo. Mas na coluna da direita somos justificados pela fé, com resultados nas boas obras. Atualmente muitos adventistas também acham que só pelo facto de dizerem adventistas e que os seus nomes se encontram nos registros da Igreja, isso automaticamente lhes dá acesso à salvação, tal como no mundo evangélico.
Mas isto é um tremendo engano. A Bíblia diz-nos que a salvação em Cristo Jesus é condicional. Se desejamos ser salvos, temos que caminhar nos caminhos da salvação. A Bíblia diz-nos que há dois caminhos, um estreito e outro largo. No caminho largo é onde a grande maioria caminha, e no caminho estreito é onde muito poucos caminham. E tu decides em que caminho queres caminhar. No Adventismo original ou histórico, também cremos que a santificação é necessária para a salvação e ocorre aqui durante esta vida e que se pode perder também a salvação. Estamos a ver as diferenças? No lado esquerdo é-nos dito que a santificação somente se dá quando Cristo vem. Só nessa altura Ele nos vai transformar e assim estamos aptos para ir para o céu. Mas na coluna da direita é diferente. Somos nós que buscamos a santificação. Somos nós que decidimos. Nós temos o livre-arbítrio. A pergunta-chave que fazemos é: em que natureza humana veio Cristo? Foi de acordo com a doutrina dos evangélicos calvinistas ou foi com a doutrina adventista arminiana? Se colocássemos um ponto da coluna da esquerda na coluna da direita e vice-versa, a doutrina ficaria igual? Não. Mas foi precisamente isto o que ocorreu no Adventismo em 1957. Os adventistas alteraram um conceito e a teologia adventista original ou histórica veio por aí abaixo aos trambolhões. E isto tem afetado milhões de pessoas nas suas vidas espirituais, porque a liderança em 1957 alterou um conceito doutrinário. Então, como é que nasceu Jesus? Esta é a grande questão. O que é que nós já lemos na Bíblia? Que Jesus nasceu em semelhança da carne do pecado. E então, se a Bíblia diz que Jesus nasceu em semelhança da carne do pecado, em que coluna colocamos a forma como Jesus nasceu? Na coluna esquerda ou na coluna direita? É na coluna direita. Mas vamos continuar a apresentar mais provas sobre o que afirmamos. Vamos ao livro de Primeiros Escritos, página 150, e no primeiro parágrafo, que nos diz o seguinte: os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar: estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões. Que ele tomaria a natureza decaída do homem. Que natureza tomaria Cristo do homem? Está aqui a dizer. A natureza decaída, ou seja, em semelhança da carne do pecado. E ao longo desta apresentação vamos colocando alguns diagramas para que possamos entender melhor a forma como Jesus veio a este mundo. Os evangélicos disseram: se Jesus veio em semelhança da carne do pecado, então ele se tornou pecador. Porque para eles, para os evangélicos, o facto de Jesus ter nascido de mulher, isso já é pecado. Então eles fizeram um Cristo imaculado. E infelizmente este é o falso Cristo que atualmente se encontra também no Adventismo. Mas iremos entender isto mais a fundo. Vamos continuar a ler o resto desta passagem. Que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual à deles. E seriam testemunhas de sua humilhação e grandes sofrimentos. Quando o diabo se apercebeu que Cristo não iria tomar a natureza de Adão antes de pecar, mas sim na forma e na carne de Adão depois de pecar, qual foi a sua reação? A resposta vamos encontrar 2 páginas mais à frente neste mesmo livro de Primeiros Escritos, mas agora na página 152 e no segundo parágrafo, que diz: Satanás de novo regozijou-se com seus anjos de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar do Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse a seus anjos que, quando Jesus tomasse a natureza do homem quê? A natureza do homem, veja agora o que está aqui escrito, do homem decaído, poderia derrotá-lo
e impedir a realização do plano da salvação. Satanás então disse: se Cristo vem com a natureza como na carne e na forma de Adão, depois de Adão ter pecado, eu vou vencê-lo com muita facilidade e rapidez. É isto que temos, que está escrito. Poderia derrotá-lo. Porque se fez cair a Adão e Eva com uma natureza não caída e depois com muito mais facilidade a todos os outros seus descendentes, e ao Cristo vir com a natureza do homem caído, entendeu Satanás que seria muito mais fácil derrotar a Cristo e queria ter o total triunfo neste mundo, sendo ele depois o rei deste mundo. O que é que então teria sido difícil para o diabo? Se Cristo tivesse vindo a este mundo com a humanidade de Adão antes de pecar. Por isso é que este texto diz que ele se regozijou de novo com os seus anjos. Porquê? Porque soube que Cristo iria tomar a natureza do homem caído. E se Adão e Eva os tinha conseguido derrotar com uma natureza não caída, muito mais fácil seria agora para ele derrotar Cristo, tal como conseguiu derrotar os descendentes de Adão, que vieram com a natureza decaída. Quem é o nosso Cristo? É um Cristo que veio como nós para salvar-nos, em semelhança da carne do pecado. Recordemo-nos de que quando o povo de Israel se encontrava no deserto e quando começaram a ser mordidos pelas serpentes, lembramos-nos disto. Já no Novo Testamento, Jesus diz a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porquê é que Moisés levantou uma serpente? Porquê é que não levantou um cordeiro ou outro animal? Moisés levantou uma serpente porque as serpentes, quando mordiam os homens, estas lhes causavam a morte. O pecado causa a morte. O salário do pecado é a morte. Só olhando a alguém que também poderia morrer, ou seja, a Cristo, só assim o homem poderia viver. Se Cristo tivesse vindo como Adão antes de pecar, teria ele sido morto? Não. Porque Adão antes de pecar não morreria. Então Cristo necessitaria de vir como Adão depois do pecado, porque assim poderia morrer. Por isso a palavra de Deus nos diz que grande é o mistério da piedade. Deus manifestado em carne podia morrer por ti e por mim. Não poderia morrer se tivesse vindo como Adão antes de pecar. Então já vimos que Jesus tomou a natureza do homem caído. Meus queridos irmãos, é muito importante que entendamos este tema hoje, porque este mesmo tema dividiu e de que maneira a Igreja Adventista. Quando Jesus nasce como bebê aqui na Terra, vem com uma lei que existe em cada ser humano que nasce depois de Adão. Vamos ver o que nos diz esta passagem do Espírito de Profecia no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 25 e no 5º parágrafo. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Estamos a entender plenamente a profundidade deste texto. Só pelo facto de Cristo vir a esta terra e se ter encarnado em homem, mesmo com a natureza que Adão tinha antes de ter pecado, já seria uma infinita humilhação para o reino do universo. Mas agora vejam o resto do texto. Mas Jesus aceitou a humanidade quando? Quando o quê? Quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então, a humilhação de Cristo foi ainda muito maior. Para ele seria muito mais fácil não ter nascido de Maria. Teria sido mais fácil para ele se ter apresentado como um menino de 8 anos, caminhando na terra e dizer: eu não nasci de mulher, mas venho diretamente do céu e sou filho de Deus. Isto para ele teria sido muito fácil. Mas o que é que nos diz aqui o texto? Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. E é precisamente aqui onde Cristo é semelhante a nós. Porque continua a dizer-nos aqui o texto. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. É bem claro o texto que nos diz que ele veio com a nossa hereditariedade para partilhar das nossas dores e tentações. E também iremos ver o que é a lei da hereditariedade.
Por isso ele não somente se fez carne, mas fez carne em semelhança do pecado. E até que ponto? Até ao ponto de ele também ter vivido a lei da hereditariedade, tal como tu e eu herdamos. E o que é que nós herdamos? Genes. Por isso, o livro de Hebreus nos diz que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele também é nosso irmão, porque ele também esteve sob a lei da hereditariedade. Esta lei da hereditariedade fez com que Cristo partilhasse também das nossas dores. E que mais? Das nossas tentações. Se Cristo não tivesse vindo com a nossa hereditariedade, Cristo não teria sido tentado como nós e nunca poderia dar-nos o exemplo de uma vida impecável, ou seja, uma vida sem pecado. Estamos agora a começar a entender o conceito da Bíblia e do Espírito de Profecia sobre o que é pecado. Pecado é cair na tentação de transgredir a lei de Deus. Nada tem a ver com nascer de mulher. Nós nascemos com a natureza humana caída, tal como qualquer filho de Adão. Mas aqui também vemos que Cristo veio com a nossa hereditariedade. Por isso, pelo facto de nascermos todos de mulher, isso não significa que nós já nascemos pecadores. Só apenas quando cedemos à tentação é que nos tornamos pecadores. E Cristo nunca cedeu à tentação. E sendo Cristo o nosso exemplo, também podemos resistir à tentação e viver uma vida sem pecado com o poder do Espírito Santo, pois foi assim também que Cristo venceu. Isto é possível, pois o que é que nos diz Apocalipse capítulo 14 e versículo 12? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então a Bíblia diz-nos que podemos guardar os mandamentos de Deus. Glória a Deus por isso. Então existe um grupo de pessoas que guarda na íntegra a lei de Deus. E porquê? Porque creem num Cristo com uma natureza em semelhança da carne do pecado. Temos agora aqui neste gráfico em que temos uma linha horizontal e outra vertical. Na linha vertical é feita a separação de Adão antes da queda e na segunda parte da divisão, ao lado direito, temos Adão depois da queda. Temos então aqui do lado esquerdo uma parte da passagem que já lemos do Desejar Todas as Nações, da página 25, mas que vamos voltar a ler. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas sabemos que Cristo não veio assim, com a natureza antes da queda de Adão. Vem precisamente como está na coluna direita que vamos voltar a ler. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Ele veio com a lei da hereditariedade. No tempo da irmã White já se estudava acerca da lei da hereditariedade. E a lei da hereditariedade diz, por exemplo, que nós somos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai, dos genes de cada um. Os nossos filhos têm 1/4 de cada um dos seus avós e aí por diante na escala genealógica. Por que é que Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração? Porque os genes estão aqui implicados. Então Cristo veio como um bebê. E Adão como é que veio? Veio como um bebê? Não. Foi formado já como homem adulto. Por aqui já estamos a ver as diferenças. Deus criou a Adão do pó da terra e deu-lhe o sopro da vida. Aqui já vimos as diferenças. Mas Cristo não veio como Adão. Cristo teve que nascer de mulher. Vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, por este texto,
vemos que Deus não enviou o seu filho como Adão. Enviou nascido de mulher. E quando nasceu de mulher, veio em semelhança da carne do pecado. Vamos ver mais alguns versículos na Bíblia para entendermos melhor o que significa em semelhança da carne do pecado. Vamos a João, capítulo 11 e versículo 35. Jesus chorou. Será que Adão, antes da queda, chorava? Certamente que não, pois tudo era felicidade com Adão. Mas com Jesus não foi assim. Ele se angustiou, se entristeceu, ele chorou. Mas sobre a nova terra, o que é que nos diz o livro de Apocalipse? Não haverá mais lágrimas nem choro, porque vamos ser transformados de mortais para imortais. Jesus chorou nesta circunstância porque Lázaro tinha morrido. E o Espírito de Profecia nos diz que Jesus, nesta circunstância, chorou por causa da incredulidade do povo. Mas aqui temos um Jesus que chora. Vamos ver outra característica. Mateus capítulo 4 e versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Necessitava Adão, antes da sua queda, de jejuar? Não. Meus irmãos, este estudo que estamos a apresentar é para comprovarmos com a Bíblia e o Espírito de Profecia que a nova teologia está a apresentar-nos um Cristo totalmente falso. Vejamos agora o capítulo 21 de Mateus e o versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Observamos aqui que Jesus teve fome pela manhã. Temos nós também fome pela manhã? Claro que sim. Adão tinha tudo disponível para comer a qualquer momento. Mas assim não acontece muitas vezes connosco e com Cristo também certamente em algumas circunstâncias. Capítulo 4 de João, versículo 7, diz-nos o seguinte. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O Evangelho de João é um dos livros da Bíblia que mais nos fala sobre a humanidade de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui neste versículo vemos que Jesus tinha sede. Nós também temos sede. Neste momento estamos a apresentar as coisas mais básicas para depois falarmos de coisas mais complexas, mais propriamente as tentações de Cristo. Vamos agora ao capítulo 19 do mesmo Evangelho de João e ao versículo 28. Depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Continuamos a ver que Jesus tinha necessidades básicas como nós. Teve fome, teve sede, chorou. Ele veio como nós. O mundo católico colocou Cristo no cimo de um monte, tal como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E as pessoas, para alcançar esse Cristo de pedra, têm que fazer um caminho sinuoso para chegar até lá. Mas esse não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia veio até nós. E não somente veio até nós, como veio também em nossa semelhança da carne do pecado. João capítulo 4, versículo 6 diz-nos o seguinte. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Tal como nós nos cansamos, Jesus também se cansou. E aqui faz alusão ao seu cansaço por caminhar. E depois diz que ele se assentou. Se Jesus tivesse vindo tal como Adão antes de pecar, ele se cansaria? Ou vamos fazer a pergunta de outra forma. Adão antes de pecar cansava-se? Não. Foi só depois do pecado que o homem começou a conhecer o cansaço. Mas a Bíblia diz que Jesus ia caminhando e, como nosso irmão, também mostrou-se cansado e necessitou de se assentar. Por isso a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16, diz-nos que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus se cansou e se assentou, chorou, teve fome, teve sede. Mas vamos continuar com mais características de Jesus. Mateus 26 e os versículos 36 até ao 39.
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsémane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Jesus necessitou orar. Mas Adão estava sempre na companhia de Deus. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. O livro de Patriarcas e Profetas diz-nos que Deus vinha até Adão para se comunicar com ele. Mas Jesus necessitava de orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Adão do Éden não se angustiava nem se entristecia, mas Cristo se entristeceu e se angustiou. Qual é a diferença entre tristeza e angústia? Tristeza é quando recebemos, por exemplo, uma má notícia. Angústia é quando não existe resposta a uma necessidade. E isso ocorreu com Cristo. Ele entristeceu-se e angustiou-se. Ele é também nosso irmão. Por isso, quando nós oramos, Ele nos entende. Quando nós estamos tristes, Ele também se entristece. E quando nós nos angustiamos, Ele também se angustia. Porque também é nosso irmão. A Bíblia é muito simples e clara. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Novamente aqui Cristo expressa a sua tristeza. Mas Adão antes da queda vivia em perfeita alegria e obediência. Mas Cristo neste momento expressa a sua tristeza aos discípulos. Cristo sabia que iria morrer. Foi a tristeza que o conduziu à morte. Uma angústia que levou Cristo a pensar na morte e disse aos seus discípulos que a sua tristeza o iria levar até à morte. Se tivesse vindo com a natureza de Adão antes de pecar, teria dito estas palavras? Claro que não. Porque Adão antes de pecar não morreria. Este, meus irmãos, é o Cristo em semelhança da carne do pecado. Este é o Cristo na sua natureza caída. Versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Temos aqui um Cristo que tinha uma luta na sua mente. Uma luta espiritual. Uma luta mental, uma angústia. Cristo estava lutando pelo quê? Para que não se fizesse a sua vontade, mas a vontade do seu Pai. Não nos acontece isto também muitas vezes connosco, meus queridos irmãos? De querermos fazer a nossa vontade e isso não nos dá angústia também? Jesus não queria fazer a sua vontade, mas queria fazer a vontade do Pai. E Cristo viveu esta angústia até à morte. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nos versículos 33 e 34, é-nos dito: e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Observemos como enfatizam os evangelhos a natureza humana de Cristo. E temos aqui pavor, angústia e tristeza. Mateus capítulo 27 e versículo 32. E quando saíram, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Porquê é que foi chamado Simão para levar a cruz de Cristo? O que é que faltou a Cristo neste momento? Faltaram-lhe as forças físicas. Meus irmãos, Cristo era 100% Deus e 100% homem. E apesar de ele ser 100% Deus, ele não usou nenhum dos seus poderes como Deus para acalmar as suas características da humanidade caída. A nós também nos faltam forças físicas por vezes? Sim, sem dúvida. Mas com Adão, antes da sua queda, não lhe faltavam as forças físicas. Mateus capítulo 8 e versículo 20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Já existiram situações onde o ser humano não teve onde dormir? Sim, certamente já aconteceu com alguns.
Todas estas características significam o que é vir em semelhança da carne do pecado. Mas não quer dizer que Cristo foi pecador, mas sim dizer que teve todas as características que estamos a observar. Hebreus capítulo 2 e versículo 18 diz-nos: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, em que parte do corpo é que se dá a tentação? Na mente. Até aqui já vimos que temos um Cristo que teve fome, teve sede, teve cansaço, chorou, entristeceu-se, angustiou-se, mas agora a Bíblia está também a entrar no campo da tentação. Então este Cristo que perante a tentação é um Cristo que está sujeito à lei da hereditariedade de 4.000 anos de pecado. Se Cristo tivesse vindo como Adão antes da queda, estaria numa grande vantagem. Não seria tentado como nós somos hoje. Ele também tinha debilidades como nós temos hoje, como fome, sede, cansaço, angústia, tristeza, etc. Estas são debilidades na natureza caída do homem. E este versículo termina com: padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A tentação vem pela mente do ser humano. Mas infelizmente a maioria dos teólogos adventistas diz que Cristo teve tentações externas e nada mais. Mas como é que alguém pode ser só tentado externamente e não na mente ou internamente? Onde é que se encontra o nosso cérebro? Dentro da nossa cabeça ou fora da nossa cabeça? Então a tentação de Cristo também foi interna. Nós também somos tentados de forma interna. Vamos agora ao livro do Espírito de Profecia, o Lar Adventista, na página 172 e no primeiro parágrafo. A condição física e mental dos pais é perpetuada nos filhos. Temos então aqui a lei da hereditariedade através da condição física e mental dos pais e é perpetuada nos seus filhos. Esta é uma questão que não tem sido devidamente considerada. Sempre que os hábitos dos pais contrariam leis físicas, o dano que fazem a si mesmos se repetirá nas gerações futuras. Quando o Espírito de Profecia nos diz que Cristo veio com hereditariedade, o que é que nos dá a entender? Que veio com uma condição física e mental herdada. Temos agora aqui o livro de Já Todas as Nações, na página 77 e no primeiro parágrafo. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores da nossa natureza caída. Satanás trará-nos-á tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda a criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E, passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que ficamos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Tende bom ânimo, diz ele, eu venci o mundo. Quando Jesus aqui nos diz, tende bom ânimo, diz ele, que eu venci o mundo, ao que é que ele estava a referir? À fraqueza hereditária com a qual ele nasceu. Aqui entramos em algo mais profundo da natureza de Cristo. Satanás sabia que Cristo, ao nascer com a lei de hereditariedade, ou seja, com os seus genes da humanidade caída, ele poderia vencê-lo com alguma facilidade. Aqui também nos diz que Cristo passou pelo terreno que devemos atravessar. E que terreno é este que nos está aqui a falar a serva do Senhor? O próprio texto nos diz. A nossa natureza caída e a fraqueza da hereditariedade. Então o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu? As debilidades hereditárias com as quais ele nasceu. E este é o nosso Cristo, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre as paixões. Quando nos vem à mente a palavra paixões, pensamos em algo bom ou em algo mau? Geralmente em algo mau. Temos aqui várias fotos da mesma pessoa, mas com várias expressões diferentes. Algumas expressam alegria, outras raiva, tristeza, amargura, etc. Mas todas estas fotos são a mesma pessoa, só que em circunstâncias diferentes.
A Mensageira do Senhor, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3 e na página 84, ela diz-nos o seguinte: vocês estão na idade em que a vontade, o apetite e as paixões clamam por condescendência. Deus implantou-os em sua natureza com elevadas e santas finalidades. Observamos então aqui que Deus colocou vontades, apetites e paixões nos seres humanos, mas com o objetivo de os elevar e torná-los santos. Não é necessário que se lhes tornem uma maldição por serem degradados. Então, quando Deus nos criou, Ele criou-nos com vontades, apetites e paixões, o que significa que estes em si mesmos não são maus, desde que nós não decidamos degradá-los, ou seja, que não os coloquemos ao serviço do mal. Só se tornarão assim quando recusarem submeter-se ao controle da razão e da consciência. Deus colocou a vontade, o apetite e as paixões para a sua honra e para a sua glória. E só se torna uma maldição quando são colocados, como já dissemos, ao serviço do mal. Se formos ao dicionário da Infopédia, podemos ver aqui o que significa a palavra paixão. Ponto 1. Sentimento intenso e geralmente violento, de afeto, ódio, alegria, etc., que dificulta o exercício de uma lógica imparcial. No ponto 5 temos um grande desgosto, sofrimento intenso. No ponto 6 diz-nos martírio que precedeu a morte de Cristo. No ponto 7 temos parte do Evangelho onde se descreve o martírio de Cristo. Vemos aqui algumas características que Cristo teve, tais como afeto, alegria, grande desgosto, sofrimento intenso, martírio que conduziu à sua morte. Cristo teve paixões de facto, mas nunca as colocou ao serviço do mal. As paixões só corrompem o homem quando o homem as coloca à disposição do mal. Alguém pode estar deprimido, mas quando a depressão passa a suicídio, ela é colocada à disposição do mal. Alguém pode estar triste e passar para ataques de raiva, e isso então já é colocar a tristeza à disposição do mal. Vamos ver o dicionário que se usava no tempo de Irmão White, que é o dicionário de Noah Webster de 1826, e o que é que ele nos diz sobre a palavra paixão? Paixão é o substantivo latim de passio, de pastior, que significa sofrer. Esta é a raiz da palavra paixão. Ponto 1. A impressão ou efeito de um agente externo sobre um corpo. Ponto 2. Suscetibilidade a impressões de agentes externos. Ponto 3. Sofrimento. Ponto 4. O sentimento da mente ou efeito sensível da impressão. A excitação, perturbação ou agitação da mente, como desejo, medo, esperança, alegria, dor, amor, ódio. Ponto 5. Agitação violenta ou excitação mental, particularmente quando ocasionada por uma ofensa, ferimento ou insulto, portanto, raiva violenta. Ponto 6. Zelo, a dor, desejo veemente. Ponto 7. Amor. Então, com tudo o que nós estudamos da Bíblia até agora, vemos que Jesus teve paixões, só que não as usou para o serviço do mal. A luta de Jesus. Em que pontos tentava Satanás Jesus? Na sua natureza humana caída. Porque agora entendemos que Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, e nisto o diabo o tentava, e também o tentava nas suas paixões. Por isso o diabo o tentava, porque sabia que Jesus podia cair, tal como nós podemos cair e temos caído. O diabo tenta-nos porque ele sabe que também temos paixões e que essas ações ou paixões podem ser dirigidas para o mal e assim virmos a cair. Tal como nós somos tentados, Cristo também foi tentado. Tal como nós sofremos as tentações, Cristo também sofreu com as tentações. É a própria Bíblia que nos afirma isto. Não somos nós que estamos a dizer por nós mesmos.
Vamos ler novamente Hebreus capítulo 2 e versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Este é o Cristo que atualmente já não se fala na Igreja Adventista. Hoje prega-se um Cristo distante nos púlpitos adventistas corporativos. Vamos voltar novamente ao diagrama de antes da queda de Adão e depois da queda de Adão. Antes da queda de Adão, é dito em termos teológicos que Adão veio com a natureza humana imaculada, ou seja, não tinha nenhuma mácula do pecado. Vamos ler na coluna esquerda a passagem do livro Maravilhosa Graça, na página 348. Deus criou a Adão segundo o seu próprio caráter puro e reto. Não havia no Adão original qualquer propensão corrupta ou tendência para o mal. Adão tinha tendências, mas não tinha tendências para o mal, ou seja, ele tinha paixões, mas colocava-as ao serviço do bem. Adão não necessitou de se desenvolver desde criança. Agora vamos ver a coluna da direita. Desejado de todas as nações, página 39. Com profunda solicitude observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente, de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo, recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento dessa criança que só tinha a Deus por pai. Obviamente que Deus era o seu pai, mas era uma criança que necessitava de desenvolvimento das suas faculdades. E isso não aconteceu com Adão. Foi Maria que, através do poder do Espírito Santo, recebia sabedoria para desenvolver as faculdades de Jesus. Esta criança vinha com as debilidades herdadas e é necessário o poder do Espírito Santo para vencer essas debilidades. E o que é que nós também necessitamos para vencer as nossas debilidades? O poder do Espírito Santo a operar. Por isso, também desde muito pequenas, as nossas crianças devem ser conduzidas pelo poder do Espírito Santo. E nas nossas reuniões, as crianças devem também desempenhar um papel muito importante. Mas não te esqueçamos que a educação veio desde o berço, desde o lar. Porquê é que Maria necessitava estimular a mente de Cristo? Porque Cristo vinha com a natureza humana caída. Com Adão, antes da queda, não havia necessidade de estimular a sua mente, pois ele já vinha com uma mente brilhante. Isto está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Mas isto não aconteceu com Cristo quando ele nasceu. Por isso Maria procurava animar aquele espírito inteligente de fácil apreensão. Aqueles que hoje dizem que Cristo veio a esta terra de uma forma diferente da nossa e que veio com a natureza de Adão antes da queda, eles desconhecem tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. E porquê é que não estive isento de tentação? Porque foi tentado pelas debilidades hereditárias que trazia, ou seja, a sua natureza caída. Tal como nós também somos tentados desde criança devido às debilidades hereditárias que trazemos dos nossos pais. Uma coisa são paixões herdadas e outra coisa são paixões cultivadas. Jesus nunca cultivou as paixões herdadas para o mal. Se colocarmos as nossas crianças em frente da televisão com os seus programas malignos, o que é que lhes estamos a fazer? A cultivar as paixões para o mal. Continua a dizer a passagem. Era necessário estar sempre em guarda a fim de conservar a sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós outros temos de enfrentar para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude, na idade adulta. A nova teologia adventista não diz que Jesus esteve sujeito à tentação. Ela diz-nos que Jesus esteve isento às paixões. Que as crianças tenham em mente que o menino Jesus tomou sobre si a natureza humana em semelhança da carne do pecado e foi tentado por Satanás
como todas as crianças são tentadas. Mas, infelizmente, este não é o Jesus que atualmente as crianças dentro da Igreja Corporativa Adventista estão aprendendo nas escolas sabatinas, não. E esta publicação de 1894, da Irmã White, é dedicada às crianças e jovens. E vejam o que ela diz. Ele foi capaz de resistir às tentações de Satanás. Porque era Deus? Porque tinha um poder superior? Não. Foi através da sua dependência do poder divino de seu Pai Celestial, uma vez que estava sujeito à sua vontade e obediência a todas as suas ordens. Então, nós também podemos depender do poder divino para resistir às tentações de Satanás. Ele manteve os estatutos, preceitos e leis de seu Pai, procurava continuamente conselhos de Deus e era obediente à sua vontade. Jesus tomou natureza humana, passando pela infância, meninice e juventude, para que pudesse aprender como simpatizar com todos e deixar o exemplo para todas as crianças e jovens. Ele conhece as tentações e fraquezas das crianças. E porquê é que ele conhece as tentações e fraquezas das crianças? Porque ele também tomou a nossa natureza com as leis da eternidade e foi uma criança tal como nós já o fomos. Em sua laboriosa vida não havia momentos ociosos para convidar a tentação. Então no que é que conduz à ociosidade? Conduz à tentação. E Cristo sabia disto. Por isso diz-nos o seguinte a seguir. Nenhuma hora vaga abria a porta às companhias corruptoras. Tanto quanto possível, cerrava a porta ao tentador. Ganho ao prazer, aplauso ou reprovação, não o podiam levar a condescender com uma ação má. Era prudente para discernir o mal e forte para a ele resistir. Estamos aqui a falar de um ser totalmente humano, com as mesmas características que nós temos. Nós também podemos discernir o bem do mal. E tudo isto ocorreu depois da queda do homem. Não empregava o poder divino de que dispunha para aliviar os próprios fardos ou diminuir o trabalho. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, o que é que lhe acontecia? Será que ele pedia a um anjo do céu para que lhe levantasse um toro de madeira na carpintaria de José? Ele poderia ter feito isso, mas não o fez. E porquê? Temos aqui a resposta a seguir. Mente e físico se lhe desenvolviam. E temos também mais esta resposta. Filho de Deus era, no entanto, impotente criança. Que tremendo amor que Cristo teve por nós. Que sendo Deus se tornou numa impotente criancinha e decidiu viver como nós, enfrentando a vida como tu e como eu para dar-nos o exemplo que nesta vida podemos viver sem pecado. Criador dos mundos, a terra era possessão sua e todavia cada passo de sua existência foi assinalado pela pobreza, possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção. Não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. Viveu em pobreza, mas com a mais alta dignidade e humilde posição. Que tremendo exemplo para nós. Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não o provasse. Ridicularizavam Jesus por causa do seu nascimento. E por isso, já mesmo na sua infância, ela era amargurada por tanto escárnio que lhe infligiam. Diziam que ele nasceu de uma relação ilícita, uma relação de prostituição. Continua o texto a dizer-nos. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento. E mesmo na infância teve de enfrentar os olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse, e teria fracassado em ser exemplo perfeito. Sempre que lhe era concedido esse privilégio, afastava-se do cenário de seus labores e ia para o campo, a meditar nos verdes vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado,
meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas quietas voltava para casa, a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. Necessitava Jesus então de esquadrinhar as Escrituras, de meditar e orar? Sim, necessitava, porque veio com a natureza depois da queda. Continuemos. Agora, na coluna esquerda, mudamos de passagem do Espírito de Profecia. Temos aqui o livro de Patriarcas e Profetas, da página 18, que nos diz: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, Hebreus 1:3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Então, aqui é-nos dito que Adão tinha paixões, mas estas estavam sob o domínio da razão, ou seja, eram paixões santificadas, e Adão era perfeitamente feliz. E Cristo como é que veio? Vamos ver a passagem na coluna da direita que se encontra no livro de Mensagens Escolhidas e na página 95. O Filho de Deus, em sua humanidade, lutou com as mesmas cruéis, aparentemente enganadoras tentações que assediam os homens. Tentações para condescender com o apetite, a se aventurarem presunçosamente aonde Deus não os conduziu e darem culto ao Deus deste mundo, sacrificarem uma eternidade de bem-aventurança pelos fascinantes prazeres desta vida. Cada um será tentado, mas a palavra declara que não seremos tentados acima do que podemos suportar. Podemos resistir e derrotar o astuto inimigo. Vemos entre estas duas passagens grandes diferenças. A do lado esquerdo, referente a Adão, ele tinha paixões e apetites, mas ele vivia feliz. E agora vejamos a Jesus Cristo. Tinha também felicidade, mas era cruelmente assaltado por tentações e teve que lutar contra elas, contra o apetite, contra se aventurar presunçosamente onde Deus não o conduziu, contra os fascinantes prazeres desta vida. Tudo muito diferente em relação a Adão, quando este ainda se encontrava santo e na presença de Deus. Estas tentações em nos aventurarmos presunçosamente onde Deus nos conduziu, contra o apetite e contra os fascinantes prazeres desta vida, são também as tentações que nós enfrentamos diariamente. Por isso Jesus é nosso exemplo em tudo. E ele foi colocado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Embora cada palavra e a ação testificassem da compaixão divina, sua falta de semelhança com o mundo provocava a mais amarga inimizade, porque não consentisse em nenhuma inclinação da má natureza humana, despertou a mais feroz oposição e inimizade. Assim acontece a todos quantos desejam viver piamente em Cristo Jesus. Entre a justiça e o pecado, amor e ódio, verdade e falsidade, há conflito irreprimível. Jesus veio com paixões, mas as suas paixões tinham propósitos santos e elevados. E porquê? Porque nunca consentiu em nenhuma inclinação má da natureza humana. Veio com a natureza caída, mas nunca cedeu às más inclinações dessa mesma natureza. E aqui temos uma promessa para nós, que também pode acontecer com todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus. Jesus teve que decidir entre a justiça e o pecado. Esta é a mesma decisão que nós também temos que fazer. Hebreus capítulo 5 e versículos 7 e 8 dizem-nos o seguinte referente a Cristo: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Já vimos estas características de Jesus. Ele clamou,
Ele chorou, ele suplicou, ele padeceu. Jesus teve depressão e desânimo. Vamos ver o que nos diz o livro O Desejar Todas as Nações sobre este aspecto ao falar de Cristo no Getsemane. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. Esteve então Jesus em depressão e desânimo? Sim. Por vezes estamos também nós depressivos ou desanimados? Sim, é um facto. Isso também pode acontecer connosco. Por vezes podemos não ter vontade de viver, mas não nos esqueçamos que Cristo também passou pelo mesmo. Ele passou por isto no Getsemane. Mas vejamos como Jesus depois reagiu. A tempestade não amainou de maneira alguma, mas aquele que dela era objeto estava fortalecido para lhe enfrentar a fúria. Saiu calmo e sereno. Jesus teve dúvidas em relação ao seu Pai quando pronunciou as palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Não temos nós, por vezes, a mesma sensação de Deus nos ter abandonado nos momentos mais difíceis da nossa vida? Todos nós já passámos por isto, meus irmãos, e Jesus também passou por estas provas. Jesus teve dúvidas. Esta frase só se encontra em inglês no panfleto 169, mas que traduzimos para o português, e vejamos o que ela nos diz. Até as dúvidas assaltaram o moribundo Filho de Deus. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele teve dúvidas. E quais foram essas dúvidas? É que ele não conseguia ver através dos portais do túmulo. E diz-nos o texto mais abaixo, na parte sublinhada, o seguinte: ele foi tentado a temer que o pecado fosse tão ofensivo aos olhos do seu Pai que ele não pudesse ser reconciliado com o seu filho. A tentação feroz de que o seu Pai o tinha deixado para sempre causou-lhe aquele grito penetrante na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele achou que era tanto o pecado que se encontrava agora entre ele, por ter tomado os nossos pecados e a santidade do seu Pai, que duvidou que pudesse estar separado de Deus. Duvidou que já não houvesse volta a dar, e por isso o seu clamor: Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, quando entendemos mais acerca de Jesus, do Jesus da Bíblia e do Espírito de Profecia, chegamos à conclusão de que Jesus teve a nossa mesma natureza. Ele também duvidou que Deus o pudesse aceitar novamente. Existe algum de nós que duvidou que Deus o possa aceitar novamente? Existe alguém que tenha clamado como Cristo na sua grande provação: por que é que não te lembras mais de mim? Esta também foi a humanidade de Cristo na sua natureza caída. Existe uma carta escrita pela irmã White a um pastor de nome W.L.H. Baker, que tem trazido alguma controvérsia dentro do Adventismo acerca da natureza humana de Cristo. Esta carta foi escrita em 1895 e está catalogada como a carta número 8 de 1895. Esta carta também se encontra no livro Manuscript Release, volume 13, entre as páginas 13 e 29. Esta carta traz várias informações referentes a assuntos administrativos, conselhos pastorais, etc. Mas em certa altura aborda também a questão da natureza humana de Cristo. E é sobre este assunto que nós vamos nos focar agora. Na página 18 do livro Manuscript Release, volume 13, lemos a seguinte advertência da irmã White ao pastor Baker: seja cuidadoso, muito cuidadoso quanto à forma como aborda sobre a natureza humana de Cristo. Não o coloque perante o povo como um homem com as propensões de pecado. O que é propensão de pecado? É quando alguém já caiu em pecado e continua a pecar. Nós temos apresentado com todas as evidências da Bíblia e do Espírito de Profecia que Cristo podia ter caído em tentação, porque teve debilidades, teve paixões, mas não caiu em tentação. Este irmão Baker, que foi professor no colégio de Battle Creek e foi também como missionário para a Tasmânia, estava agora a crer em algumas coisas da teologia católica. Estava a estudar a teologia dos padres católicos. E por isso a irmã White lhe manda uma carta em que ela, ao falar de vários assuntos,
aborda também esta questão da natureza humana de Cristo. E esta é a famosa Carta Baker. E por isso ela diz: não coloque a Cristo perante o povo como um homem com as propensões de pecado. Vejam que ela diz de pecado e não ao pecado. E existe uma diferença. Propensão de pecado é quando o pecado já se encontra na pessoa e a mesma continua a pecar. Agora, propensão ao pecado é a possibilidade de pecar. Continuemos com o texto. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro, sem culpa, sem uma mancha de pecado sobre ele. Ele era a imagem de Deus. Ele podia cair e caiu, de facto, pela transgressão. Por causa do pecado, a sua posteridade nasceu com tendências inerentes à desobediência. Já traziam aqui a possibilidade de serem desobedientes. Mas Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. E a palavra unigênito vem da palavra grega monogenes, que significa único no seu género. Existem alguns casos interessantes na Bíblia, como por exemplo o de Abraão, que tinha 2 filhos, mas havia apenas um da sua própria natureza, que foi Isaque, e ele foi considerado unigênito. E continuemos a ler o texto. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento havia nele uma propensão para o mal. Ou seja, ele não cedeu a cair em tentação. Este é o único texto do Espírito de Profecia que a Nova Teologia, dentro do Adventismo, usa para dizerem que Cristo trouxe uma natureza humana antes de Adão. Mas aqui não está a falar sobre isso. Aqui está a falar-nos até que ponto Jesus foi tentado e até que ponto Jesus suportou a tentação. Recordemos que este texto nos diz que a posteridade nasceu com quê? Com tendências inerentes à desobediência. E quando é que se desenvolvem estas tendências? Vamos ver uma passagem do Espírito de Profecia. Deus criou Adão segundo o seu próprio caráter puro e reto. Não havia no Adão original qualquer propensão corrupta ou tendência para o mal. Mas então, no homem caído, quando é que se desenvolvem estas tendências para o mal? Vamos ler então agora outra passagem, mas na coluna da direita. Os homens que possuem conhecimento e genialidade podem baixar pouco a pouco as normas, até serem culpados de pensamentos profanos, de ações impuras e poluídas. E o que é que nos diz agora a seguir o texto? Há tendências inatas em homens e mulheres. O que é algo de inato? Em inglês a palavra é inborn, que são tendências com as quais já se nasce. Há tendências inatas em homens e mulheres que não se desenvolvem. E quando é que estas tendências se desenvolvem, meus irmãos? Está aqui a dizer. Até que alguma tentação os assalte. Quando, em vez de resistir à tentação, eles caem e são achados em falta. Mais uma vez perguntamos, quando é que se desenvolvem as tendências inatas? Quando vem a tentação e se cede a essa tentação. Apesar delas serem tendências inatas, podem ser vencidas com o poder de Deus e através do sangue de Jesus Cristo. Estas tendências inatas só se tornam uma maldição, tal como as paixões, quando são colocadas ao dispor do mal. Nós nascemos com tendências herdadas, com debilidades herdadas, com paixões herdadas. Elas estão dentro de nós. E se forem desenvolvidas, convertem-se numa maldição ao serem colocadas ao serviço do mal. Aquele que tomou sobre si a humanidade sabe como simpatizar com os sofrimentos da humanidade. Ele tinha a mesma natureza que o pecador, embora não conhecesse nenhum pecado, a fim de poder condenar o pecado na carne e poder simpatizar com aqueles que estavam nas dificuldades, perigos
e tentações que assolavam o seu próprio caminho enquanto ele caminhava com os homens. Eles devem obter ajuda como ele próprio a obteve, através de uma ligação vital com Deus. Recordemos que nós já lemos Romanos capítulo 8 e versículo 3, que nos diz que Cristo foi enviado em semelhança da carne do pecado e condenou o pecado na carne. Estamos agora a entender mais perfeitamente o que é que significa condenar o pecado na carne, meus irmãos. Porque ele se cansava, tinha fome, tinha sede, entristecia-se, angustiava-se, mas para além disso, nos seus genes trazia tendências, paixões, apetites, mas nunca essas tendências, paixões e apetites os colocou ao serviço do mal. Sempre com oração, com o estudo das Escrituras e dependência total do seu Pai, ele pôde vencer essas tendências, paixões e apetites. Por isso ele disse: eu venci o mundo. Este é o mundo que Cristo venceu. Este é o Cristo que temos na Bíblia e no espírito de profecia. Ele conhece a natureza humana e as tendências do coração humano. E conhece-as porque ele veio com as mesmas tendências e a natureza humana que nós também herdamos. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Ou seja, quando nós nascemos, Jesus sabe quão fortes são estas inclinações do coração natural. E temos aqui uma promessa preciosa, é que Ele nos ajudará em cada tentação que nos assalta. João, capítulo 16 e versículo 33 diz-nos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas aflições são as mesmas que Cristo teve através da sua carne de pecado. Esta é a aflição que ele teve. Mas o que é que ele disse depois? Mas confiai em mim, porque eu venci o mundo. Queremos vencer o mundo, meus irmãos? Cristo também venceu. E esta promessa também é para nós. Ele venceu em carne do pecado, como nós também podemos vencer na nossa carne do pecado. A irmã White também lutava. E lutava de que maneira também com as mesmas tendências. Vamos ver esta outra passagem do Espírito de Profecia. Não podereis ceder ao vosso próprio temperamento e ter o vosso próprio caminho e continuar a ser filhos de Deus. Teremos de lutar contra as nossas tendências herdadas para não ceder à tentação e irritar-nos sobre provocação. Se Cristo não tivesse tendências herdadas como nós, não poderia ser tentado em tudo como nós somos. Tenho de lutar todos os dias com coisas que me incomodam, me deixam perplexa e me aborrecem e que, se eu permitisse, destruiriam a minha paz. Mas eu não me atrevo a ceder à tentação. Eu rendi a minha alma à rocha eterna e Cristo deve ser o meu auxílio em cada ponto. E que pontos são estes? São as tendências herdadas. Para que Satanás não me mantenha num estado de perplexidade e angústia. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Tão certo quanto procurarmos a paz de Cristo pela fé, consegui-la-emos. Jesus disse: pedi e recebereis. Damos-nos conta que a mesma luta que teve Jesus, a teve também a profetisa? E a temos nós também? Com que propósito então viveu Jesus sobre tudo o que nós temos estado a estudar nesta apresentação? Isto é respondido em Romanos capítulo 8 e versículos 3 e 4. Porquanto que era impossível à lei, e o que era impossível para a lei? De salvar-nos. A lei mostra-nos o pecado. Mas como é que nós nos encontramos em carne de pecado, em carne pecaminosa? Nós encontramos-nos no estado caído. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, enviando o seu Filho com a natureza depois da queda e não antes da queda, pelo pecado condenou o pecado na carne. E o que é que isto implica? É que cada vez que chegava a tentação a Cristo, ao tocar-lhe nas suas debilidades herdadas, ao tocar-lhe nas suas tendências, nas suas paixões, isto significa que nesse momento, quando Cristo dependia do seu Pai,
ele condenava o pecado na carne. E assim o pecado ficou condenado na carne. E para quê? Vamos ver no versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que tu e eu que vivemos na carne, possamos viver em obediência a Cristo Jesus. Por isso ele sofreu tantas tentações, padeceu sendo tentado, teve lutas mentais nas suas decisões e por uma razão, por ti e por mim, para que na tua vida, na minha vida, se cumprisse a justiça de Deus, a obediência de Deus. Noutras palavras, esta mensagem tem que ver com a justificação pela fé. Deus deve ser a nossa vida, esperança da glória. Depois de analisarmos praticamente tudo o que o Espírito de Profecia e a Bíblia nos dizem com as passagens mais significativas, vamos agora voltar novamente à questão do encontro que houve com os evangélicos, os adventistas, na década de 1950 e que deu como resultado a edição do livro mais controverso e divisivo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este livro foi pela primeira vez impresso em 1957, mas que os líderes adventistas, não estando suficientemente satisfeitos com a controvérsia que este livro ocasionou nessa altura, voltaram novamente a imprimi-lo há alguns anos atrás. Isto é de uma tremenda rebeldia e irresponsabilidade, meus irmãos. E só prova que há mais de 60 anos a doutrina adventista tem vindo a ser adulterada. O que atualmente se ensina nos seminários de teologia adventistas aos novos pastores e se prega nos púlpitos dos adventistas corporativos é pura nova teologia. Vamos à página 406 deste livro Questões sobre a Doutrina, que nos diz o seguinte: seu nascimento foi sobrenatural. Até aqui tudo bem, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo de forma milagrosa. Só que o Espírito Santo veio até à natureza humana caída. Por isso, quando Nicodemos se apresentou perante Jesus, Jesus disse-lhe o seguinte: necessário vos é nascer de novo. E o nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. É o mesmo processo que teve Cristo, mas agora no ser humano. Continua o texto a dizer-nos: Deus era seu Pai. Embora assumisse a forma humana, era Deus e esteve isento das paixões e poluições herdadas que corrompem os descendentes naturais de Adão. Estamos a ver o que está aqui este texto a dizer, meus irmãos? E o que é que lemos na Bíblia e no Espírito de Profecia durante todo este estudo? Isto é uma total negação da Bíblia e do Espírito de Profecia acerca da natureza humana de Cristo que este livro nos apresenta e nos quer ensinar. Em primeiro lugar, a irmã White não diz que Cristo esteve isento das paixões e poluições herdadas. Pelo contrário, ela fala da lei da hereditariedade. E a lei da hereditariedade tem, por exemplo, a ver com a mãe se alimentar bem, etc. Este livro oficial da Igreja Corporativa Adventista está abertamente negando um Cristo que não chorou, que não teve paixões, que não se entristeceu, que não teve fome, não teve sede, não se angustiou, não duvidou. Isto é uma negação da Bíblia e do Espírito de Profecia. Este é o Cristo evangélico, é o Cristo católico, e por isso a Igreja Adventista Corporativa está na tremenda apostasia que se encontra há décadas e irá continuar e sempre a piorar. Um Cristo isento de paixões, que não pode ser tentado, porque está isento de paixões. Por isso, e muito bem nos disse o pastor M.L. Andreessen, o pastor que na década de 1950 se opôs a esta nova teologia e que por isso a Conferência Geral tirou as credenciais de ministro. E ele dizia então, esse pastor, que esse é o Cristo que esta nova teologia nos oferece. Um Cristo que não se pode compadecer de nós porque veio isento de paixões. Um Cristo que não veio com a lei da hereditariedade. E quantas vezes disse Ellen White que Jesus veio com a lei da hereditariedade? Pelo menos 2 vezes nós já vimos. Mas há décadas que esta nova teologia oferece um Cristo sem a lei da hereditariedade. Ou seja, quando ele nasceu, não trouxe nada de humano. A única coisa que ele trouxe foi o corpo. Mas, infelizmente,
Este é o Cristo que é ensinado dentro dos templos adventistas corporativos, dentro dos seminários adventistas que formam novos pastores e que não é mais do que um falso Cristo. Os católicos retiraram de Cristo os genes de Maria, através da doutrina da Imaculada Conceição. E os adventistas corporativos retiraram também de Cristo os genes de Maria, através de concessões que fizeram na década de 50 com os evangélicos. Continua o texto deste livro a dizer-nos o seguinte: ele era sem pecado, não só em sua conduta exterior, mas em sua própria natureza. Está aqui a dizer-nos de uma forma bem subtil que Jesus não veio com a natureza caída, que não veio em semelhança da carne do pecado. Estão apresentando um Cristo imaculado, tal como a Virgem Maria Católica, sem pecado concebido. Isto é teologia católica pura. E continua a dizer o livro: podia dizer realmente, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem ou não encontra acolhida em mim. Nada havia em sua pessoa que fosse suscetível à influência de Satanás. Cristo não tinha paixões? Não tinha nada em sua pessoa que fosse suscetível à influência de Satanás? Esta declaração é incrível e ousada. Se escutarmos hoje os sermões da Igreja Corporativa Adventista, falam sobre o Cristo que caminha sobre a água, que multiplica os peixes e pães. Apenas o Cristo milagroso e apenas um Cristo divino. Esta frase, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, significa que ele não deu ouvidos ao diabo, mas aqui colocaram ao contrário, ou seja, que não havia nada na sua pessoa que fosse suscetível à influência de Satanás. Então por que é que Satanás o tentou, se não havia nenhum ponto para o poder tentar? Continuemos a ler. E necessitamos de um sacerdote exatamente assim. Como é? Um sacerdote que está isento das paixões e poluições herdadas? Um sacerdote que nada o pudesse fazer cair? Dizem que este é o nosso sacerdote que está no céu. Mas não é este sacerdote que está no céu, não. Isto é uma autêntica negação ao que nos diz a palavra de Deus sobre o nosso sacerdote. Se não vejamos o que nos diz o livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Agora tomem atenção, meus irmãos. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui claramente diz-nos que o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele pode compadecer-se ao compreender as nossas fraquezas. E porquê? Porque, como diz aqui o texto, em tudo foi tentado como nós, mas nunca pecou. Este mesmo sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, tomou nesta terra a descendência de Abraão. Vamos ver também no mesmo livro de Hebreus, mas agora no capítulo 2 e nos versículos 16 até 18. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de quem? A descendência de Abraão. E como é que veio Abraão a este mundo? Com a natureza caída de Adão. Versículo 17. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Para ser em tudo semelhante aos irmãos, que somos todos nós. Ele teria que vir necessariamente com a nossa natureza caída. De outra forma, não seria semelhante a nós, nem veria em semelhança da carne do pecado. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque é que ele nos pode socorrer, meus irmãos? Porque ele também foi tentado com as nossas mesmas tentações. Mais clareza do que esta é impossível. Terminemos a leitura do texto deste livro Questões sobre a Doutrina. Se houvesse sido maculado por qualquer mancha de pecado, ter-se-ia desqualificado tanto para o nosso sacrifício como nosso sumo sacerdote. Vejam que agora aqui misturam e torcem Jesus para dar a entender que ele nunca poderia ter assumido a natureza caída, porque assim, dizem eles, ele teria sido maculado pelo pecado.
Todavia, conquanto estivesse isento de pecado em sua vida e em sua natureza, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vejam a contradição total. Chegam ao ponto de citar Hebreus capítulo 4, versículo 15, para confundir ainda mais os leitores. Mas agora perguntamos, como é que Jesus pôde ser tentado em todas as coisas e à nossa semelhança, se, como eles dizem no início desta frase, que Jesus esteve isento das paixões e poluições herdadas? É que nós, seres humanos, nascemos já com paixões e a lei de hereditariedade, que eles aqui colocam como poluições herdadas. Isto é um total contrassenso e um atropelo ao que está escrito na Bíblia e nos testemunhos do Espírito de Profecia. Por isso, eu decidi apresentar este livro, Questões sobre a Doutrina, no final deste nosso estudo, porque agora temos mais clareza sobre o que é que a nova teologia ensina dentro da corporação adventista, que é, no facto, uma violação grosseira à palavra de Deus. Esta teoria que é ensinada na Igreja Corporativa Adventista sobre a natureza de Cristo não é mais nem menos do que uma teoria evangélica e católica. Atualmente ensinam um Cristo falso dentro do adventismo corporativo. Existem irmãos adventistas que me perguntam se o comentário bíblico adventista do sétimo dia é fiável. Infelizmente não lhes posso dizer que seja fiável, pois vejam, por exemplo, que esta falsa doutrina da natureza humana de Cristo, como Cristo tendo assumido a natureza humana sem pecado, já se introduziu há vários anos dentro do comentário bíblico adventista. Temos aqui o comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 7A, suplemento. E na página 594 diz-nos que Cristo tomou a natureza humana sem pecado. Quando a Bíblia nos diz que Jesus tomou a natureza em semelhança da carne pecaminosa, ou seja, a natureza caída, que já lemos no livro de Primeiros Escritos. Isto é um engano. E isto é um engano que se multiplica através de muitos livros que hoje são publicados pelas casas editoras adventistas corporativas. E o que temos dentro da Igreja Adventista Corporativa é uma geração de membros e pastores que muitos deles nem sabem que estão a acreditar num Cristo falso. Mas graças a Deus também existem uns poucos que ainda estão lutando contra estes falsos ensinos, mas infelizmente são rapidamente silenciados, tal como foi o pastor Andreessen durante a década de 1950 por se opor a esta nova teologia. Para terminar, temos aqui um resumo de todo o nosso estudo sobre a natureza humana de Cristo. Na coluna do lado esquerdo é apresentado a lei e ao testemunho, ou seja, o argumento bíblico e do Espírito de Profecia. Cristo nasceu com as paixões que podem corromper o ser humano, mas ele não foi corrompido por elas. Na coluna da direita temos a nova teologia que nos diz que Cristo nasceu isento de paixões que corrompem o ser humano. A Bíblia e o Espírito de Profecia dizem que Jesus foi tentado em tudo. As suas paixões foram sujeitas à vontade de Deus. Na nova teologia foi tentado apenas na fome, cansaço e sono. Mas porventura no seu interior não veio também com paixões herdadas? Na Bíblia e no Espírito de Profecia, Jesus não teve paixões baixas ou propensão ao mal. Na nova teologia, eles dizem que Jesus não teve luta espiritual, porque como esteve isento dessa hereditariedade, não teria lutas internas. Por isso, não padeceu sendo tentado. Na Bíblia e no Espírito de Profecia, ele tinha a possibilidade de pecar, pois tinha as paixões humanas que poderia ter colocado ao serviço do mal. Na nova teologia, eles também dizem que Jesus poderia ter pecado, mas não pecou, porque dizem eles que veio com uma natureza humana imaculada. E isto é doutrina católica romana. E finalmente, no Espírito de Profecia e na Bíblia, Jesus é o nosso exemplo ao vencer as tentações, sujeitando as paixões e apetites ao controle do seu Pai, e também ele é nosso substituto. Na nova teologia, apesar de ele ter morrido por nós e ser o nosso substituto, ele não é o nosso exemplo. Terminamos o nosso estudo de hoje, esperando que este tão importante assunto, que é um assunto de salvação ou perdição, voltamos a dizer, é um assunto, meus irmãos, de salvação ou perdição,
possa ter ficado bem esclarecido nas nossas mentes. Desde já agradecemos mais uma vez a companhia de todos vós que nos seguiram ao longo deste estudo. Temos todos estes slides em PDF para todos aqueles que com mais tempo possam rever toda a matéria que aqui foi dada. Os nossos 2 próximos estudos estarão focados sobre o Natal. O primeiro terá por título Qual é a origem do Natal? Contamos com todos vós já na próxima semana com estes novos temas sobre a época natalícia. E até lá, que Deus nos guarde a todos e até ao nosso próximo estudo.